essa mistura aqui, ela é muito importante. Se você colocar um pouquinho a mais de combustível, um pouquinho a menos, isso faz diferença. Esse acerto que a gente faz de combustível está relacionado com muitas coisas. E antes da gente falar sobre o Lambda Control, vamos dar uma recapitulada geral em o que é Lambda. O que é o Lambda? Sempre nas lives eu mostro esse esqueminha aqui que mostra de uma maneira geral o ciclo motor, os 4 tempos. Quando a gente fala do motor 4 tempos do tipo Otto. Então a gente tem a entrada de ar e combustível para dentro no tempo de admissão. Depois a gente tem a compressão dessa mistura ar-combustível. A gente vai ter a centelha. A gente já fez uma live sobre acerto de ignição. E aí sim que a gente tem a combustão. E depois a gente tem a exaustão, quando tudo que sobrou aí, os resíduos da combustão, os produtos da combustão, saem para o escape. O que acontece, pessoal? Numa injeção programável, a gente faz o acerto de combustível, que é o que? Definir a quantidade de combustível que vai ser injetado aqui para dentro. E essa mistura aqui, ela é muito importante. Se você colocar um pouquinho a mais de combustível, um pouquinho a menos, isso faz diferença. Esse acerto que a gente faz de combustível está relacionado com muitas coisas, certo? Você pode fazer um acerto de combustível para buscar o máximo desempenho, torque e potência. Você pode fazer um acerto de combustível para buscar um motor, um acerto mais seguro, que você tem uma temperatura na câmara de combustão menor. Você pode buscar fazer um acerto de combustível para buscar mínimo consumo específico de combustível. Beleza? Então, o acerto de combustível é muito importante. O que é o sensor Lambda, conhecido como sonda Lambda? É um sensor que a gente usa para ajudar a gente no acerto de combustível, para a gente buscar uma mistura ar-combustível que atinja o objetivo que a gente quer, seja máxima potência, mais segurança ou mínimo consumo. Então, aqui tem uma foto da sonda Lambda, é um sensor que vai no escape. Eu estou com uma sonda Lambda aqui na minha mão, beleza? Tá aqui uma sonda Lambda. Perfeito? Então, esse sensor, ele vai no escape. O que ele está olhando aqui, então? Ele está olhando esses gases que saem no escape. O que é importante, então, a gente entender? Que a gente vai usar o dado desse sensor, o que esse sensor vai mandar para a injeção, como referência para o acerto de combustível. Então, a gente vai ter um norte se a mistura tá legal, se a gente precisa colocar um pouco mais de combustível, menos combustível, se a mistura está rica, se a mistura está muito pobre, a gente consegue ter uma referência com esse sensor. Muitas pessoas acham o seguinte, que você vai olhar para o sensor e vai falar assim, olha, eu sei que, por exemplo, quando o sensor medir 0,90 é o valor de máximo torque. É assim que funciona a sonda? Não, não é assim. Não é, eu tenho um valor que é o valor ótimo e vai ser sempre ele. Por isso que eu estou falando, você vai usar como referência. Valor de sonda não é assim. Tal valor é o melhor para qualquer motor, qualquer combustível. Não, cada motor tem o seu, combustível varia, muitas coisas variam no Lambda ideal, mas você pode usar como referência para o seu acerto. Vamos supor que você quer fazer um acerto para mínimo consumo. É um carro de rua e você está preocupado com consumo. Você vai pesquisar qual o valor de sonda para aquele motor vai trazer o mínimo consumo para você. Existe um passo a passo, existe uma maneira que você testa o motor e você entende o que o motor pede. É isso que eu estou falando. Não é assim, 1,05 é sempre bom a gasolina. Não, não é assim. Você tem que aprender a testar o seu motor para entender o que ele pede. Mas você vai usar esse sensor como referência. Você vai testar o seu motor e você vai descobrir, por exemplo, vamos supor que com 1,07 de sonda, você conseguiu um consumo legal de combustível. E aí você vai usar esse valor como referência para o resto do seu acerto. É isso que eu quero dizer como referência. Entenderam isso? Um outro exemplo. Eu quero calibrar, fazer um acerto do meu motor, a parte de combustível, para tirar o máximo desempenho possível desse motor. Você vai buscar um lambda que alguém falou em algum curso para você? Não. Você vai testar o seu motor para descobrir qual o valor de sonda
aquele motor tem o melhor desempenho. Vamos supor que seja, por exemplo, 0,87. Você descobriu o que é, qual que é um acerto de combustível que traz o que você quer de máximo torque e potência, por exemplo. Existe uma maneira de você testar esse motor. E aí, o que você faz? Você vai fazer o seu acerto de combustível, então, buscando 0,87, nesse exemplo aqui. O que acontece, galera? Prestem atenção. Depois que você acerta o seu motor, muita coisa pode variar. O que é esse valor da sonda? O que afeta o valor de sonda que o seu motor está medindo? A quantidade de ar e a quantidade de combustível. E muita coisa pode afetar essa quantidade de ar e a quantidade de combustível. O que eu quero dizer? Você vai lá, faz um acerto, você vai para o dinamômetro e faz um acerto. Depois, em outra condição, você tem diversas coisas que afetam a quantidade de ar e a quantidade de combustível, que vão estar diferentes da condição de acerto. E isso pode deixar com a mistura um pouco mais rica ou um pouco mais pobre. Para quem não sabe o que é rico, pobre, de uma maneira geral, quando a gente fala uma mistura mais rica, enriquecer a mistura significa colocar mais combustível. Então, conforme a gente vai colocando mais combustível, o valor de lambda vem diminuindo. Se eu tenho lambda 1 e coloco mais combustível, eu vou para 0,97. Coloco mais combustível, 0,95 e eu venho diminuindo o valor. Mistura pobre ou empobrecer é quando a gente vem tirando combustível, perfeito? E aí o valor de sonda vem aumentando. Se a gente vai falar de lambda control aqui, o que eu quero dizer para vocês? A gente pode fazer um acerto que a gente busque 0,87 de sonda. E na hora, depois que você terminou o acerto, você conseguiu acertar todo o motor ou uma zona de pé no fundo que você vai trabalhar com esse valor de sonda. Mas depois, muita coisa pode variar. Você pode ter uma pequena diferença em pressão de combustível, tensão da bateria, pressão atmosférica, diversas coisas afetam o ar e a quantidade de combustível. Da maneira que, com o mesmo acerto, você vai ter um valor de sonda diferente. Vocês entenderam isso aqui? Você acerta o motor no detalhe, mas depois, em outra condição de funcionamento, as coisas vão variar, não vai ser igualzinho no dinamômetro. E aí você acertou para 0,87, quando você vai ver o seu motor está rodando com 0,90, 0,91 ou mais rico, 0,85. E aí o que você tem que fazer? Reacertar o motor? Não. É aí que entra o lambda control. É uma correção de combustível. Então, a injeção programável, ela consegue fazer pequenas correções para que o seu acerto de combustível fique aonde você determinou. Seja 0,87, seja 0,91, seja 0,82. Você tem que descobrir o lambda que você quer trabalhar. Mas depois que você descobre, você quer que o motor sempre trabalhe naquele valor, naquela condição de lambda. Fez sentido, pessoal? Então entenda, por mais que você acerte o motor no detalhe, muita coisa pode mudar, que o valor de sonda vai mudar sem você mexer no acerto. E para você não ficar sempre acertando o seu motor, existe essa função que pode te ajudar, porque a injeção automaticamente consegue fazer um pequeno ajuste, uma pequena correção. Por isso que chama correção de combustível em malha fechada.